Aqui no próximo a gente quer fazer uma cara mais vintage. Vou começar lá pelo Lumetri, já que eu estou pelo Lumetri aqui. No Lumetri eu vou começar tirando a saturação. Daí em criativo eu poderia aumentar o Sharpen e deixar aqui mais faded, que seria tipo uma cara meio de retrô, de envelhecido. Tipo, ele dá uma suavizada assim na imagem. O Sharpen vai deixar mais nitidez e mais ruído. A ideia do Sharpen que eu estou pondo aqui é mais para forçar o ruído. E aqui eu poderia tonalizar as sombras um pouco amareladas. Para parecer aquele negócio meio envelhecido, velho. Dá uma amareladinha aqui nas sombras. Feito isso, eu poderia vir ainda na parte de vinheta e adicionar uma vinheta escura na borda da imagem também. Aí, daí ele tá com uma cara de envelhecido. Então eu vou vir de novo em efeitos, Lumetri, botão direito, salvar um preset e vou chamar aqui de envelhecido. E vou dar uma letra maiúscula no começo porque eu acho que fica melhor. Então agora eu tenho o meu preset envelhecido, quando eu quiser eu já tenho ali salvo. Se vocês quiserem, vocês abram um projetinho, eu vou deixar esse projeto salvo lá na pastinha de projetos que vocês vão ter para abrir. E vocês podem salvar esse preset para vocês também, para vocês usarem sempre que vocês quiserem, tá? Bom, Cross Processing, ele é para... Eu vou só pegar aquela versão neutra do RGB, do Curvas, Ctrl C, e vou colar aqui em todos daqui para frente, porque se vocês vão salvar um preset, o ideal é que ele já esteja neutro a imagem, para daí o preset criativo funcionar, tá? Então eu vou deixar aqui sempre salvo neutro, e daí eu faço o ajuste criativo por cima. Bom, o Cross Processing é quando você tem uma introdução de cor dos canais invertidos. Seria mais ou menos a ideia de você no analógico, você inverter um canal de cor, ou no digital você inverter um canal de cor, e você tem uma introdução doida de cor. Por exemplo, eu vou pegar aqui o verde, e vou inverter o verde, negativando, e eu tenho uma introdução meio maluca de cor. Tá vendo? Se eu não precisa inverter totalmente, eu poderia aqui só... Tipo, dei uma introdução de magenta nas baixas e de verde nas altas. Isso já seria um cross-processing. Você tem esse efeito que vocês veem em alguns filtros de Instagram também, no qual você tem essa introdução de cor nas sombras e nos brilhos. Daí você monta o que você quiser. Ó, eu fiz aqui um cross-processing verde-magenta. Você pode fazer isso tanto pelo Curvas quanto pelo Lumetri, tem a mesma curva, funciona igualzinho. Então eu vou fazer só num, mas poderia fazer nos dois. Daí eu vou vir aqui, botão direito, salvar, save preset. Vou chamar aqui de cross verde, magenta. Salvei. Agora eu vou resetar e vou fazer um cross amarelo e azul. Então, vou puxar as baixas para amarelo, as altas para azul. Botão direito, salvar preset, cross, azul, amarelo. Agora eu vou resetar, vou fazer no vermelho, vai ser um ciano vermelho, ciano é o oposto de vermelho. Botão direito, salvar preset, cross, ciano, vermelho. E aparentemente essas parecem são todas as possibilidades que você tem, mas não, você tem um monte de possibilidades. Agora eu poderia fazer vermelho ciano, seria o oposto. Ou poderia fazer magenta verde. Ou poderia fazer amarelo, azul amarelo. Tipo opostos, eu estou invertendo para o lado contrário. Além disso, isso ficou um efeito interessante, hein? Ficou um efeito interessante esse. Eu não sei que nome que eu daria pra ele, mas ficou um efeito diferente. Algo meio lúdico. Tipo, que você não dá pra sacar tanto o que tá acontecendo na imagem. Eu achei interessante. Eu vou até forçar um pouco mais. Só que eu ainda tiraria a saturação. Eu vou jogar aqui, pode ser um Lumetri. E no Lumetri eu vou tirar a saturação um pouquinho. Fica tipo só um contorno, tá vendo? E vou vir aqui no criativo e aumentar um Sharpen. Criativo, ajustes e aumentar o Sharpen para ficar tipo um contorno bem definido. E é isso. Ficou interessante, né? Eu vou baixar até mais a saturação. Vou dar o nome desse efeito, que inclui RGB mais Lumetri, de desenho, de contorno, sei lá. Desenho dos contornos, esses os dois. Beleza, então a gente viu que a gente pode fazer aqui pelo RGB quantas curvas quiser, e a gente poderia fazer isso também pelo Lumetri. Pelo Lumetri você vai fazer da seguinte maneira. A gente vai vir aqui no criativo, e a gente pode tonalizar sombras da cor que a gente quiser. Então eu vou tonalizar, por exemplo, a sombra aqui de azul, e os brilhos de amarelo. Se você segurar o Shift ele vem bem rapidão, tá? Sem o Shift ele é meio lento, com o Shift ele vai bem rapidão. Então ó, eu fiz aqui um controle do azul para o vermelho. E daí eu tenho um ajuste aqui no tint do balanço entre essas cores.
Então, ó, ele vai do azul aqui para o laranja, na verdade. E aqui eu tenho o balanço entre o azul e o laranja. E daí, mesma coisa, se eu quiser salvar, eu vou clicar lá no Lumetri, botão direito, Save Preset, chamar de Cross azul laranja. Então, só veio aqui meu Cross azul laranja. Fiz várias versões, todas vão ficar salvas ali nos meus presets. E depois que eu terminar, eu salvo esses presets para vocês. Bom, seguindo lá. Aqui para fazer um monocromático. Primeiro, esse é fácil, monocromático. Você vai lá no Lumetri, ou no Fast, ou no Three-Way e tira a saturação. Agora, se você quer que esse monocromático seja tonalizado, daí você pode voltar aqui nessa opção e tonalizar ele com 2 cores. Então, ele é um monocromático tonalizado. Ou então, eu poderia tonalizar com 3 cores se eu fosse no Three-Way. Eu vou resetar esse meu Lumetri e eu posso tirar a saturação e daí vir no Three-Way ou no Color Wheels e tonalizar a sombra de uma cor, o meus tons de outra e os brilhos de mais uma. Então você tem aqui um de 3 cores, ou você pode na outra opção fazer com 2 cores. Além disso, se você fizer pelo Three-Way, você tem um controle melhor da transição das cores. Eu não sei se vocês lembram, mas aqui no Three-Way você tem um controle. Vou tirar a saturação primeiro. E você tem um controle aqui no Three-Way do Tonal Range Definition do que é cada área. Eu tenho uma área aqui do que é o brilho, o que é os meus tons e o que é as sombras. Só que, se eu não me engano, tirar a saturação não vai funcionar daqui nessa versão, por causa que a ordem das coisas funciona ao contrário aqui. Então eu teria que pôr ou 2 Three-Way, ou tirar a saturação antes e aplicar depois, ou sem nem tirar a saturação. Então eu vou aplicar lá um Three-Way, aplico um segundo Three-Way, vem em Tonal Range Definition, defino o que eu quero que seja considerado sombras, o que eu quero que seja considerado brilhos. E daí agora eu vou tirar um pouco do rosto dele. E aí agora sim eu posso tonalizar. Ó. Eu quero que as sombras venham para um azul, os brilhos venham para um amarelo, e os meus tons, né? E os brilhos venham, sei lá, para um verde. Daí agora eu tenho uma transição de 3 cores ali na minha imagem. E aí aqui eu controlo a suavidade na transição entre essas cores. Beleza? Daí você usou para colorizar aquele preto e branco. E ele vai seguir exatamente as áreas tonais que você definiu. Como eu fiz um layer de ajuste, tá vendo que eu fiz um layer de ajuste? Eu poderia fundir esse layer de ajuste com a minha imagem, vindo em opacidade e mudando aqui para algum modo de mistura, por exemplo, um soft light ou um color. E eu posso usar essa camada para colorizar a imagem de baixo, mas ainda reter um pouco da cor de baixo. Usar o soft light aqui ficou bem legal, ó. Ele intensificou o contraste e pintou com essas cores. Como eu fiz um layer de ajuste, eu poderia jogar isso num conjunto de cenas e fazer o conjunto de cenas todo ter essa colorização que eu acabei de criar, que ficou uma colorização interessante, que já aumentou o contraste e deu essa cor puxando bem forte para um verde laranja e funde melhor com as transições de luz, porque o Three-Way é um pouco mais fino para você fazer esse ajuste de transição de luz do que você teria como fazer pelo Lumetri. Então vamos lá para o próximo. No próximo, se você quiser melhorar a nitidez da imagem, expandir ela. Então você poderia usar pelo Lumetri a opção do Lumetri de Sharpen, para dar uma melhorada na nitidez. Aumentar o contraste também expande mais a sua nitidez. Toda vez que você tem um contraste mais forte, você tem uma sensação maior de nitidez na imagem. Então eu vou forçar aqui o contraste. Forcei o contraste, forcei o Sharpen. Você poderia usar o efeito separado Sharpen também. Tem um efeito chamado Sharpen aqui. Daí você viria aqui no Sharpen ou no Unsharpen Mask, daí é questão de gosto. E você ainda poderia usar também, lá na categoria de efeitos agora, o efeito Shadow Highlight, se não me engano o nome. Shadow Highlight, vou jogar esse Shadow Highlight na imagem. Aqui em Shadow Highlight eu vou vir em mais opções e eu vou aumentar o contraste de meios tons. O contraste de meios tons do Shadow Highlights ele é ótimo para intensificar a textura. Ele intensificou tanto ali que ele até travou ali, levou um tempo para ele calcular. E olha a diferença, antes do Shadow Highlights, depois do Shadow Highlights. Antes, depois. Antes, depois. Antes, depois. Ele intensifica muito a nitidez da imagem. Eu acho ele muito legal para você aumentar o contraste dos meus tons, mas ele funciona bem numa imagem que a nitidez já está expandida. Ó, se eu tirar o Lumetri antes e ele ficar assim meio lavado, na hora que eu aperto, coloco o Shadow Highlights,
ele fica meio estranho, ele não fica tão bom. Todas as vezes que eu testei, eu achei ele meio estranho numa imagem meio lavada. Numa imagem bem contrastada, ele fica show. Numa imagem meio lavada, ele fica meio estranho. Mas o que ele faz? Ele tem um controle aqui automático do tanto que ele está comprimindo as sombras e os brilhos. Ele vai dar uma levantadinha nas sombras, puxando as sombras para cima para ela ter mais textura e achatando um pouco os brilhos para também ter mais textura. Então ele evita um pouco que estoure cada uma dessas áreas, trazendo mais para o meio tom dessas áreas. Dá para ver aqui como as sombras sobem, mas os brilhos dão uma achatada. Ó. Você tem um controle de como ele vai fazer isso em área. Tipo, tem aqui ó, o tanto que ele considera sombra, o número de pixels no qual ele vai afetar isso na sombra, e a intensidade do highlight e o número de pixels do highlight. Então você tem esses controles. Aqui é a correção de cor, se ele estiver afetando mais ou menos as cores da imagem. Tá? Eu vou deixar ali em 0. Contraste de meus tons e o tanto que ele pode ou não clipar a parte preta e a parte branca. Se colocar mais próximo de 0, ele achata mais ou menos ali a parte preta. Eu clipei aqui um pouquinho mais para deixar mais contrastado o preto. Deixar ali em 3. Ele é meio pesado, tá vendo? Ele demora um tempo para carregar. Mas o efeito dele é muito legal. Tá vendo? Bom, aí acontece o seguinte. Esse primeiro Lumetri, que eu aumentei o contraste, eu aumentei com curvas, que é meio que personalizado. Cada imagem você vai aumentar o contraste de uma maneira. Então eu não conseguiria salvar isso num preset e ele ficar bom em todas as cenas. Mas o Shadow Highlights aqui tá legal. Se eu quiser salvar, eu poderia vir aqui, Save Presets, e chamar aqui de Shadow Highlights mais nitidez. Tipo, é o meu Shadow Highlights, minha versão para mais nitidez. E vou dar um OK. Daí só antes você tem que pegar a conciliaria, neutralizar as cores. Aí com o Lumetri você aumenta o contraste. Daí quando você aplicar o Shadow Highlights ele vai ficar bem legal.